A terceira margem do rio. João Guimarães Rosa, 1962. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia, e quem ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a taboinha da polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, ia se propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio. Obra de nem quarto de légua. O rio por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo, de que não se pode ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva e pálida. Mascou o beiço e bramou. "Cê vai ou cê fique? Você nunca volte!" Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por alguns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci. De vez de jeito, o rumo daquilo me animava. Chegava que um propósito perguntei: "Pai, o senhor pode me levar junto nessa canoa?" E ele só retornou o olhar para mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Meu pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma com que cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beira do rio, enquanto ele, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora,
tão custosa para sobrevir. Só assim, ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa suspendida no liso do rio, me viu. Não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitado, sobras de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Manda ouvir nosso tio, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Manda ouvir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados, tudo o que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou diluoso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito. 2 homens do jornal que trouxeram a lancha e tencionavam tirar retrato dele não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre os juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve que se acostumar com aquilo. As penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás os meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou agaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio de ano, sem rumo, só com um chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gamaleira, ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia, e a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no submento. Aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como no agasalho da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria e forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa de água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando cada vez mais parecido com nosso pai. Mas eu sabia que agora ele virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro. Ficara preto de sol e dos pelos, com um aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Mas, por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi meu pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade, sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente,
Por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Víamos todos no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Todos nós aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. E eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Navegação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz que disseram que contava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa, mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio com chuvas que não estiavam. Todos temeram o fim do mundo, diziam, que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar, e apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa. Se meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Esta vida era só demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso. Não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava com o seu fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu forro. Soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei, ao por fim ele apareceu, aí e lá. O vulto. Estava ali, sentado à polpa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o Senhor vem, não carece mais. O Senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo seu lugar, do Senhor, na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou o remo na água, provava para cá, concordado. Eu tremi, profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tantos anos decorridos, e eu não podia, por pavor, arrepiado os cabelos corri.
Fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir, na parte de além, e estou pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos e adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio.